Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o teorema de Bolzano-Weierstrass. É um teorema importante da análise real, um teorema que tem uma versão para ele também. Ele também tem uma versão na análise no RN ou análise 2, né, que esse nome varia, né? Tem cursos onde o nome é análise no RN e outros onde o curso é análise 2. Então, o que o teorema de Bolzano-Weierstrass diz? Ele diz que toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Bem, em termos práticos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez você não tenha a convergência para aquela sequência limitada, mas ela possui no mínimo uma subsequência convergente. Eu demonstrei em uma videoaula anterior aqui na playlist que eu expus a ideia de que toda sequência monótona ilimitada é convergente. Eu não cheguei a demonstrar isso, eu dei a ideia intuitiva, eu resolvi questões e essa ideia foi dada. Essa ideia vai ser usada aqui. Se você tem que toda sequência... Se você considera por hipótese que a sequência é limitada, então qualquer subsequência dela é limitada. O que você tem que demonstrar aí é simplesmente que existe uma subsequência que é monótona. E é o que a gente vai fazer. Antes de partir para a demonstração, tem uma definição. A definição é a seguinte: um termo xn é destacado se ele é maior do que ou igual a qualquer outro termo de índice maior do que o dele. E para tratar melhor dessa ideia, eu vou colocar um exemplo aqui. Onde você tem a seguinte sequência: 20, 8, 10, 19, 17, 18. Na sequência vem 9, 8, 5, 5 e aqui ela passa a ser constante até o infinito. Quem seriam então aqui os nossos termos destacados? 20. 20 é um termo destacado. O 8 não é destacado porque depois vem o 10. Mas o 10 também não é destacado, né? Porque tem o 19 na sequência. O 19 é destacado porque não tem outro maior do que ele na sequência. O 17 não é destacado porque depois vem o 18. O 18 é destacado. 9 destacado. 8 destacado. 5. E aqui todos passam a ser destacados porque daqui fica constante, tá? Então, são destacados. Aí são termos destacados. Tudo bem? Vou definir agora um conjunto D. Esse conjunto D é o conjunto dos números naturais, tais que o xn, gente, é destacado. Observe que esse conjunto D, ele não tem termos da sequência, ele tem índices dos termos destacados. Então, no caso aqui desse exemplo, o 20 é o termo de índice 1, né? É o x1. Então, 1 está em D. Esse aqui é o índice 4. Então, 4 também está em D. Na sequência vem 6, 7, 8, 9 e assim vai. Tudo bem? Só para ficar bem clara essa ideia. Bem, vamos analisar dois casos. O primeiro caso é onde o D é finito. Perdão, o primeiro é onde ele é infinito e o segundo é onde ele é finito. Vamos considerar o primeiro caso onde o D é infinito. Gente, se o D é infinito, então eu posso dizer que o D é um conjunto onde tem N1 menor do que N2, e é só menor, tá? Porque aqui eu estou analisando índices e não termos. Se você pegar todos esses termos destacados, você vai conseguir montar uma sequência. Presta bem atenção. Já que o N1 pertence a D, Xn1 é destacado. Então, qualquer termo que vem depois desse N1 é menor do que ou igual a ele. Bem, N2 é destacado. Então, qualquer um que vem depois dele é menor do que ou igual a ele. E depois vem
na sequência x3, xn3, xn4 e tal, até que você tem xnk e segue. Nesse caso aí, pessoal, a sequência xnk é não crescente. Do fato de ela ser não crescente, segue que ela é convergente. Por quê? Porque por hipótese nós temos que ela é limitada. A demonstração para o caso em que o D é infinito está pronta. Vamos agora demonstrar para o caso em que o D é finito. Bem, vamos pensar no seguinte. Analisa aqui comigo. Vamos voltar aqui no exemplo lá de cima. Imagina, pessoal, o seguinte. Que depois de 8, ao invés de 5, 5, 5, 5, eu tenho o seguinte. Eu tenho 5, 6, 7, 7,5, 7,8, 7,9, 7,99. Gente, suponha que a partir daqui a sequência passe a ser crescente, mas que ela não supere 8. Por quê? Porque se aparecer um termo maior que 8, o 8 já não é mais destacado. Né? Repare que se aqui aparecer termo maior que 8, 8 não é destacado. Se aqui aparecer termo maior que 9, 9 não é destacado. Se aqui aparecer termo maior que 10, termo maior que 18, 18 não é destacado. Então eu vou considerar que ali, ao invés de 5, 5, 5, a sequência vem com 5, 6, 7, 7,5, enfim, que não ultrapasse 8. Então nós teríamos os seguintes termos destacados: 20, 19, 18, 9 e 8. Então, repare que nesse caso, o conjunto de índices que estão em D é um conjunto finito, ou seja, eu tenho um número limitado de termos destacados. Considere N1 maior que todos os N pertencentes a D. Não é que o N1 pertença a D, ele é maior do que todos os N's que estão em D. Bem, já que o N1 não está em D, o Xn1 não é destacado. O Xn1 não sendo destacado, o que isso significa? Já que ele não é destacado, existe um N2 maior do que ele, tal que Xn2 é maior que Xn1. Mas Xn2 também é maior do que N1, então o N2 também não está em D. Segue que o Xn2 não é destacado. E do fato dele não ser destacado, existe um N3 maior do que ele, tal que Xn1 é menor do que Xn2, é menor do que Xn3. Gente, aqui no exemplo é só vocês olharem o seguinte, olha. Repara que, vamos colocar aqui os índices, aqui é índice 4, índice 5, índice 6, índice 7. Reparem que esse termo aqui, o 5, ele é x8, né? Ele seria o índice 8. Esse aqui é o N1, lá de baixo. Ó, N1 maior do que todos os N pertencentes a D. Aqui estão, esses aqui são os termos destacados. Então, 1, 4, 5, 6 e 7 são os índices dos termos destacados. O 8 é o índice, é um índice que nós temos
maior do que os anteriores cujos termos são destacados. E repara que depois dele vem o 6. Depois do 5, que é o índice 8, vem o 6, que é índice 9. Depois vem o 7, que é índice 10. Então repare que aqui eu tenho uma sequência crescente. Olha, aqui eu tenho um momento em que a sequência cresce. 5, 6, 7, 7,5. Só que eu coloquei a condição de que não vai ultrapassar 8, porque senão o 8 deixa de ser destacado. Acho que vocês conseguiram entender isso aí. Então aqui, repara que o N1 não está em D, então ele não é destacado, portanto vai existir um índice maior do que ele, tal que o termo desse índice seja maior que ele. Mas aí o N2 também não é destacado, o N2 também não está em D, o XN2 não é destacado, portanto vai existir um outro índice cujo termo é maior que ele. E prosseguindo dessa forma, você vai ter que XN1 é menor do que XN2, que é menor do que do que XNK, e aqui segue. Então, neste caso aqui, pessoal, a minha sequência XNK é crescente. Então, depois que você passa por todos os termos destacados, você vai ter um trecho onde a sequência passa a ser crescente. E do fato dela ser limitada, e desse fato aqui, né, segue que ela converge. Desses dois fatos seguem a convergência para os dois casos, portanto, para o caso onde o D é finito e para o caso onde o D é infinito. Alguns exemplos comuns que vocês já viram, certamente. A sequência das potências de menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Estou colocando essas sequências, mas o que eu demonstrei serve em geral. Quem são os termos destacados? Os 1. E se você pegar só 1, você vai ter uma sequência convergente. Uma subsequência dessa aí que é convergente. E, além disso, né, essa sequência também de menos 1, ela é convergente. Certo? Podemos tomar como exemplo a sequência dos senos de nπ sobre 2. O primeiro vai ser seno de π sobre 2, que é 1. Depois seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Seno de 5π sobre 2, 1. Seno de 3π, 0. E assim segue, pessoal. O termo destacado aqui, os termos destacados são todos aqueles que têm 1. Né? Mas você pode tomar uma subsequência só de zeros, uma subsequência só de menos 1. E fica, portanto, demonstrado, né? Demonstramos aí, então, o teorema de Bolzano-Weierstrass, que é muito útil. Provavelmente vamos usá-lo... Provavelmente não, né? Vamos usá-lo nos próximos vídeos para demonstrar também o critério de Cauchy. Obrigado, pessoal.